o fator R e o Simples Nacional. Vocês sabem o que é isso? Não? Assistam esse vídeo até o final que vocês vão entender tudo sobre o fator R. Me digam, como estão vocês? Tudo em paz? Bem-vindos ao quarto vídeo sobre o Simples Nacional. Hoje vou falar sobre o fator R. Véi, na boa, sujeitinho bacana é esse fator R. Top, vocês vão se apaixonar por ele. Por quê? Porque ele simplesmente ajuda a sua empresa a pagar menos impostos. Só que, para entender o vídeo de hoje, vocês têm que assistir os 3 últimos postados. Senão já era, vocês não vão entender nada. Quem não assistiu, clique aqui e assista. Ok? O fator R é utilizado para determinar se a atividade da sua empresa usará o anexo 3 ou o anexo 5 do Simples Nacional para calcular o imposto no mês. Isso é assim, a Lei Complementar 123/06, ela institui o Simples Nacional, o MEI, a microempresa, as empresas de pequeno porte. E ela contém 5 anexos. Cada anexo trata de uma atividade. O anexo 1 fala do comércio, o anexo 2 fala das indústrias e os outros 3 anexos são sobre prestação de serviços. Né? E o fator R vai incidir no anexo 3 e no anexo 5. Vocês vão entender quando eu estiver explicando. Galera, aproveite agora, deixem o like, se inscreva no canal, ative as notificações, me ajudem a movimentar o canal. Preciso que esse canal fique bem movimentado. Vamos nessa? Pois é. Então, vamos lá conhecer o fator R? Bora lá? Como eu já expliquei muitas vezes para vocês, a Lei Complementar número 123/06, ela é a lei que instituiu o Simples Nacional, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, tudo sobre essas categorias está nesta Lei 123. E ela, ultimamente, foi alterada pela Lei Complementar número 155/16. Vejam, essa aqui é a lei principal. Então, sempre que há uma alteração numa lei, todas essas alterações são compiladas aqui nessa lei principal, certo? Então, se vocês pesquisarem a lei 123, já vai estar incluso todas as alterações da lei complementar 155. É assim que funciona na legislação. O Simples Nacional e o fator R. O fator R é o cálculo utilizado para determinar se a atividade de sua empresa usará o anexo 3 ou o anexo 5 do Simples Nacional para calcular o imposto no mês. Portanto, dependendo do resultado, o imposto das atividades do anexo 5 podem ser pagas com base no anexo 3, que tem alíquotas mais baixas e maiores parcelas a deduzir, resultando em menos impostos. Né? Então, todo mês vocês têm que fazer essa conta, né, e encontrar o fator R para saber se a sua atividade, o seu tipo de negócio que está relacionado ao anexo 5 pode usar o anexo 3 para pagar menos impostos, certo? Então, qual é a fórmula do fator R? O fator R é igual à massa salarial dos 2 últimos meses anteriores. Receita bruta dividido, né, por receita bruta dos 12 últimos meses anteriores. Então,
se você vai calcular abril, a massa salarial vai ser, para você achar a média, vai ser março, fevereiro, janeiro, dezembro, os 12 últimos meses anteriores. Assim é a receita bruta, o faturamento dos 12 últimos meses anteriores àquele que você vai calcular. Vai calcular mês 4? Então, você vai somar os 12 últimos meses, fevereiro, janeiro, março, fevereiro, janeiro, né? Os 12 anteriores. E vai dividir um pelo outro e vai encontrar o fator R. O que compõe a massa salarial? Está lá no artigo 18, parágrafo 24 da Lei Complementar. Vocês vão lá dar uma olhadinha. Ó, massa salarial dividido pela receita bruta, né? Assim que vocês vão achar o fator R. Tá. Então, a massa salarial são todos os custos referentes à folha de pagamento da empresa, referente aos 12 meses anteriores ao período de apuração, tais como: o que integra essa massa salarial? Os salários dos funcionários, 13º, retirada pro labore, que é o salário dos sócios, né? Tudo que você paga do INSS, inclusive a parte patronal, né? Que você paga a parte do empregado, que você desconta na folha de salário, e paga a parte patronal. Então, tudo isso vai integrar essa massa salarial. E o FGTS, que você também deposita todo mês. Então, entendeu o que é massa salarial? É a folha de pagamento de todos os seus impostos. Olha, certo? Se você tem empregados, né? E o que é a receita bruta? É todo o faturamento da empresa referente aos 12 meses anteriores ao período de apuração, né? Faturamento é todas as vendas suas dos 12 meses anteriores àquele que você está calculando. Olha, as atividades de prestação, aqui é o parágrafo 5º do artigo 18, 5º J, né? As atividades de prestação de serviços a que se refere o parágrafo 5º, inciso 1º, serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei complementar, caso a razão, o fator R é a razão, né? R de razão, entre a folha de salários e a receita bruta de pessoa jurídica seja igual ou superior a 28%. Então, o que está dizendo? Que as atividades, né, lá do anexo 5º, que se refere ao 5º, inciso 1, serão tributadas na forma do anexo 3, né? E você, aquilo lá, você vai, a massa salarial, você vai dividir pelo faturamento, e se você encontrar uma razão, né, fator R, superior a 28%, você vai pagar sobre o anexo 3. O anexo 3 tem alíquotas e parcelas a deduzir bem melhores. Por isso que se torna melhor para a sua empresa, entenderam? Olha, no 5º M, quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa ou da empresa de pequeno porte for inferior a 28%, serão tributadas na forma do anexo 5 desta lei complementar. Vai pagar mais impostos, entenderam? Eu vou mostrar para vocês lá o anexo 3 e o anexo 5, a diferença de alíquotas. Nos incisos, nos incisos, nesses incisos aqui, ó, todos esses incisos 16, 18, 19, 20 e 21 do parágrafo 5º deste artigo, no parágrafo 5º deste artigo. Então,
Então, as atividades estão relacionadas nesses incisos, ok? Vamos lá nos anexos 3 para me mostrar para vocês. Vamos lá no anexo 3. Está aqui. Não, na verdade, vamos deixar para a hora que chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos. Essas aqui são as atividades que podem ser alcançadas, né, pelo fator R, que podem ser calculadas pelo fator R. Se a sua empresa exerce estas atividades, e estas, né, são muitas atividades, certo? Então, quem quiser dar um stop depois para verificar direitinho, tá aí o slide, né? Todas estas atividades. Eu não vou ler uma por uma porque demora, certo? Então, olha, o anexo 3, aquele que eu ia mostrar para vocês, mas ele já está aqui, mais fácil, né? O anexo 3. Alíquotas e partilhas do Simples Nacional, receita de locação de bens móveis e prestação de serviços não relacionados no 5º C do artigo 18 dessa lei complementar. Então, todos os 5 anexos, prestem bem atenção. Desta lei complementar tem as mesmas faixas, os mesmos limites, certo? Todos eles é o mesmo limite. Ok? O que muda em cada anexo são as alíquotas e o valor a deduzir. Veja esse anexo 3. Vamos lá no anexo 5. Olha, 6, 11, 13, 16. 15, 18, 19, 20, 50, 23, 30 e 50. Isso aqui é a alíquota que vai usar. Entenderam como o anexo 5 você pagará mais imposto? Então, se você calcular bem direitinho o fator R, né, de acordo com a legislação, todas essas atividades, você poderá encontrar menor imposto para a sua empresa pagar. Isso aqui é percentual de repartição dos tributos, né? Vamos aqui vou te mostrar essa, anexo 3, né? Isso aqui é a alíquota nominal, ela vem nessa tabela para você usar para achar a alíquota efetiva, mas isso já foi mostrado nos 2 últimos vídeos que eu postei sobre o Simples, por isso é que vocês têm que ir lá para ver como funciona, certo? Não é essa alíquota que você paga, mas essa alíquota é usada e essas deduções também são usadas para você encontrar a alíquota que você paga sobre aquele mês que você está apurando. O percentual de repartição seria, digamos que você vai pagar uma alíquota de 5,5%. Desses 5,5%, cada parcela, olha, cada ISS, CSL, Imposto de Renda, COFINS, CPP, PIS, PASEP, vai receber uma quantiazinha. Isso aqui é dividido, né, entre estes impostos. Você paga o Simples com apenas uma guia, mas o governo faz a repartição dessa forma. Vamos lá. Então, essa é a tabela, né? Tabela deduzir, percentual. Então, como funciona o fator R? E qual a relação com o anexo 3? Então, vamos lá. Uma vez que você já sabe que a sua atividade é sujeita ao fator R, ou seja, você vai lá, na relação, vai ver o que você faz, se a sua atividade é alguma dessa. Se for, então, você pode fazer o cálculo do fator R, que ela é
possível. Uma vez que você já sabe que a sua atividade é sujeita ao fator R, é necessário usar a fórmula para descobrir se sua empresa vai poder usar o anexo 3, que tem tarifas menores. Para utilizar o anexo 3, o resultado do cálculo do Simples Nacional deve ser igual ou superior a 28%, né? Então, a razão, né, o fator R, deve ser superior a 28% para você usar o anexo 3, que tem menores tarifas. Então, vamos lá. Exemplo. Fator R, massa salarial dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. E a receita dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Fator R, digamos, 150 mil, dividido por 500 mil. Então, 150 mil é a sua folha de pagamento, tudo que você gastou, né? Lá nós mostramos FGTS, INSS, 13º, tudo com folha de pagamento. E 500 mil é o que você vendeu nos 12 últimos meses. Então, 150 que você gastou nos 12 últimos meses anteriores, com a folha de pagamento. 500 mil que você vendeu nos 12 últimos meses anteriores ao que você está apurando. Então, um dividido pelo outro dá um fator R0, 30 ou 30%, né? Vezes 100 dá 30%. Então, coube você usar o anexo 3. Você vai pagar menos imposto. Como o fator R foi superior a 28%, sua empresa usará o anexo 3, terceira faixa, e pagará menos impostos. Então, como calcular a alíquota a pagar no mês do Simples Nacional usando o fator R? Eu já expliquei como pagar o Simples Nacional, né? Sobre a fórmula para encontrar a alíquota efetiva nos vídeos anteriores. Por isso que vocês têm que assistir os vídeos anteriores. Agora, mais o fator R. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vou deixar essa parte para o próximo vídeo. Inclusive, vou trazer mais algumas informações e deixar uns lembretes bem importantes para vocês no final, ok? Então, ficamos para o próximo vídeo. Até lá! Então, galera, gostaram do fator R? Perceberam o quanto ele ajuda a sua empresa? Dependendo do anexo que você usar, você vai pagar menos imposto, não é isso? Então, se liguem na legislação, deixo os links todos aí embaixo para vocês lerem, entenderem, né? Precisa ler muito para você ficar expert num assunto, não é? Não basta os vídeos, é necessário ler bastante, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, não esquecendo de deixar o like. Até o próximo vídeo. Tchau!